Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de fantasmas em museus, espíritos mal intencionados, aparições estranhas. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte sua história aqui nos comentários para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é O Fantasma do Museu. Meu último trabalho foi em um museu infantil sombrio, e quando comecei, alguns dos funcionários da recepção me contaram sobre o Johnny. Ninguém tem uma história empolgante sobre ele, mas a maioria dos funcionários da recepção tinha fotos com orbes. Isso não me incomodava e nem as histórias sobre a voz de uma criança nos escritórios do quinto andar tarde da noite. Mas eu não gostava das histórias sobre como Johnny mexia com o elevador de carga. Meu colega me disse que quando Johnny entrasse no elevador comigo, eu saberia que era preciso dizer, "Pare, Johnny." Só assim era possível retomar o controle das coisas. De qualquer forma, um dia eu estava no museu às 4 da manhã, preparando nosso café da manhã beneficente. Eu era a única pessoa no museu, esperando o resto da minha equipe passar por uma nevasca inesperada. Eu estava carregando o elevador de carga com todos os pratos no quinto andar para depois montá-los no primeiro andar, onde seria o evento. As portas do elevador de carga são muito sensíveis e abrem se algo estiver perto delas, permanecendo abertas por um longo tempo se forem acionadas. Eu tinha que ter cuidado para garantir que tudo estivesse longe delas, senão as portas não fechariam. Enquanto eu entrava no elevador com meu carrinho de pratos e decorações, apertei o botão e peguei meu celular. De repente, o elevador para no quarto andar. Não há ninguém lá. Em seguida, para no terceiro andar e depois no segundo. Verifiquei se nada estava tocando nos botões, mas todas as minhas coisas estavam empurradas para trás para não acionar os sensores. Finalmente, chegamos ao primeiro andar e eu estava me preparando para sair dessa estranha viagem de elevador, mas as portas só se abriram pela metade e se fecharam rapidamente. Voltamos até o quinto andar e as portas se abriram pela metade novamente e depois se fecharam. Continuei apertando o botão do primeiro andar, mas nada estava acontecendo e eu estava com medo de que o elevador pudesse apresentar falhas se eu apertasse muitos botões. Depois de pararmos novamente no vazio segundo andar, lembrei do que meu colega tinha dito e disse, me sentindo tola, "Pare, Johnny." A próxima parada foi o primeiro andar, onde as portas se abriram normalmente. Eu saí e esperei pelo resto da equipe antes de retirar todas as minhas coisas do elevador para não ter que ficar lá sozinha. Sempre que estou sozinha no elevador no trabalho desde então, eu sempre digo oi para o Johnny e digo a ele que não posso brincar. A próxima história é O Segredo da Casa de Tijolo. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, fiquei em uma casa de tijolos com mais de 200 anos escondida em uma estrada rural no Canadá. Na segunda ou terceira noite em que estava dormindo, de repente me vi acordado, já sentado na cama. Quando abri os olhos, vi uma silhueta preta de um homem parado a uns 1,5 metros do final da cama, apenas me encarando. Pensei que meus olhos estavam embaçados ou que eu estava sonhando. Então, esfreguei meus olhos com bastante força e lá estava ele. Parado no mesmo lugar, claro como pode ser, o quarto estava parcialmente iluminado por uma luz externa. Fiquei completamente assustado e gritei por minha mãe, caindo da cama, com a adrenalina bombando como louca. Ela acordou e veio ver o que estava acontecendo. Ela não parecia notar nada, então parei de entrar em pânico. Por alguma razão, não contei a ela o que vi, em vez disso, disse que precisava ir ao banheiro, o que provavelmente ela achou estranho considerando minha idade. A única razão pela qual pensei que fosse algum tipo de fantasma e não um invasor era que eu tinha certeza de que qualquer pessoa no quarto seria iluminada pela luz externa para ver os traços, mas essa silhueta era puramente preta, 100%. E, para completar, na manhã seguinte estávamos tomando café da manhã com a proprietária da casa quando ela decidiu nos informar que acreditava que a casa é assombrada e descreveu exatamente a mesma coisa que eu tinha vivenciado, dizendo que isso aconteceu com ela várias vezes. Ela afirmou que um homem se matou na floresta atrás da casa décadas antes. Novamente, por alguma razão, eu não disse nada e não contei a ninguém por anos. Não acredito em fantasmas, mas isso foi realmente muito estranho e ainda penso nisso de vez em quando. A próxima história é Na Cadeira Móvel. Quando minha irmã Betsy e eu éramos crianças, nossa família morou por um tempo em uma encantadora e antiga casa de fazenda. Nós adorávamos explorar seus cantos empoeirados e subir na macieira do quintal. Mas nossa coisa favorita era o fantasma.
Nós a chamávamos de mãe, porque ela parecia tão gentil e protetora. Algumas manhãs, Betsy e eu acordávamos e encontrávamos em cada criado mudo uma xícara que não estava lá na noite anterior. Mãe as deixava lá, preocupada que ficássemos com sede durante a noite. Ela só queria cuidar de nós. Entre os móveis originais da casa havia uma antiga cadeira de madeira que mantínhamos encostada na parede dos fundos da sala de estar. Sempre que estávamos distraídas, assistindo TV ou brincando, mãe arrastava aquela cadeira para mais perto, atravessando a sala em nossa direção. Às vezes ela conseguia movê-la até ao centro da sala. Mãe só queria estar perto de nós. Anos depois, muito tempo depois de termos nos mudado, encontrei um velho artigo de jornal sobre a ocupante original da casa, uma viúva. Ela havia matado seus 2 filhos dando a eles uma xícara de leite envenenado antes de dormirem. Depois, ela se enforcou. O artigo incluía uma foto da sala de estar da casa, com o corpo de uma mulher pendurado em uma viga. Embaixo dela, derrubada, estava aquela antiga cadeira de madeira, colocada exatamente no centro da sala. A próxima história é O Mistério de Maria. Essa história se passa em um pequeno país da América do Sul, na década de 70. Meus pais eram um jovem casal, com 2 filhas pequenas, vivendo ao lado da irmã do meu pai, Esther, que também é casada e tem 2 filhos pequenos. Após ficar em casa com seus filhos por um tempo, minha tia Esther encontrou um emprego no correio e, com a ajuda de suas amigas, conseguiu encontrar uma babá para morar com eles e cuidar das crianças. A babá, Maria, tinha apenas 15 anos na época. Sua família morava nos arredores da cidade e passou por dificuldades financeiras nos últimos anos, lutando para fornecer as necessidades básicas para sua grande família. Maria não frequentava mais a escola e era mantida em casa para ajudar os irmãos mais novos e realizava algumas tarefas domésticas. Seus pais pareciam felizes e aliviados quando os arranjos foram finalizados para Maria começar a trabalhar para minha tia. Maria era educada, tímida e quieta, especialmente na presença de adultos, mas parecia gostar de cuidar dos 2 meninos pequenos, que a adoravam. Maria tinha uma habilidade inata para acalmar, distrair e entreter as 2 crianças agitadas. Minha tia Esther e seu marido Dustin ficaram encantados. Logo após sua chegada, no entanto, coisas estranhas começaram a acontecer. Começou de forma inocente, coisas como talheres, meias e roupas íntimas desaparecendo. Pequenos eletrodomésticos e objetos como o rádio portátil, a cafeteira, estatuetas de porcelana desaparecem também. Essas coisas foram encontradas mais tarde enterradas na praia atrás da casa. Em uma ocasião, os cachorros da família desenterram uma longa fileira de meias e roupas íntimas, todas amarradas juntas e enterradas no quintal. Naturalmente, minha tia e meu tio questionaram Maria, mas como eles, ela parecia não ter a menor ideia do que estava acontecendo. Devo mencionar que, nessa época, a companhia elétrica tinha dificuldade em fornecer energia para toda a cidade. Isso era um problema que persistia por anos. Como forma de solucionar isso, um cronograma de fornecimento de energia foi implementado, deixando bairros inteiros sem eletricidade 3 vezes por semana, e mesmo assim, havia apagões não programados também. Naquela época, por volta das 18h30, sem luzes de rua, áreas inteiras eram envolvidas por uma espessa escuridão, interrompida apenas pelo leve brilho das velas. As noites eram quentes e úmidas, então minha tia Esther gostava de manter as janelas abertas para o ar fresco, especialmente nas noites em que a energia falhava. Foi em uma dessas noites que alguém começou a jogar pedras dentro da casa. Elas entravam pelas janelas abertas. Meu tio Dustin e meu pai, com lanternas na mão, percorreram toda a propriedade em busca de intrusos, mas nunca viram ou ouviram nada. Toda a propriedade é cercada por um muro de 2,10 metros, tem um quintal amplo e uma área de praia nos fundos, além de um rio. Qualquer intruso teria que pular a cerca de entrada e saída, pois os portões são trancados por dentro. Mas ninguém nunca ouviu passos ou ruídos que se esperaria quando alguém estivesse fugindo ou pulando uma cerca tão alta. À medida que os dias e as semanas passaram, as coisas pareceram bastante tranquilas durante o dia. Maria geralmente ficava em casa sozinha com as crianças e era frequentemente vista levando-os para passear e brincando com eles. As coisas continuaram desaparecendo e, à noite, as pedras continuaram sendo lançadas com maior frequência. Além disso, as velas começaram a apagar aleatoriamente por forças invisíveis.
Meu tio recruta a ajuda de vários vizinhos, e até a polícia local é chamada para ajudar a patrulhar a propriedade. Não parece importar quantas pessoas estejam em alerta máximo lá fora, as pedras eram lançadas de qualquer maneira. Os cachorros enlouqueciam latindo para ameaça invisível na escuridão, mas ninguém nunca via nada. Alguém sugeriu chamar um padre para abençoar a casa e a propriedade. Apenas por precaução. Meu tio relutou em seguir por esse caminho, mas após semanas de alerta máximo e incapaz de pegar o culpado, ele concordou: não há nada a perder, e seja lá o que for isso, pode ser hora de considerar que pode não ser deste mundo. O padre foi chamado e ele veio com um pequeno grupo de homens indígenas. Os homens indígenas recusaram entrar na propriedade. Eles estavam genuinamente com medo e gritaram: o diabo, o diabo. Eles esperam do lado de fora enquanto o padre circulava pela casa abençoando e purificando o espaço. Nada mudou e as coisas continuaram acontecendo como antes, se não pior. Uma noite, enquanto ficaram de guarda no quintal com todos os vizinhos, os cachorros começaram a latir furiosamente para as paredes externas do quarto de Maria. Todas as lanternas se direcionam naquela direção. Meu tio Dash e meu pai decidiram verificar as mulheres e crianças, que estavam dentro de casa. Maria estava em seu quarto e eles queriam se certificar de que ela estava bem. Eles bateram na porta, mas ela relutou em deixá-los entrar. E quanto mais ela tentava atrasar para não deixá-los entrar, mais suspeitos eles ficaram. Acabaram arrombando a porta e instantaneamente sentiram um cheiro ruim. Eles encontraram sentada em sua cama, na escuridão total, tentando esconder algo, um grande monte de fezes. Meu pai disse que nenhum humano poderia ter produzido um monte daqueles, e que era algo esperado de um animal grande como um cavalo. Eles olharam embaixo da cama, no armário dela, e mais ninguém foi encontrado. Eles tentaram obter respostas de Maria, mas ela não dizia nada além de "não fui eu". Ela se recusou a falar e agora os cachorros do lado de fora estavam mais enlouquecidos, enquanto as pedras eram furiosamente lançadas na casa, quebrando janelas e causando estragos. Os vizinhos ainda estavam do lado de fora, mas as pedras parecem vir de todos os lugares e de lugar nenhum. A essa altura, parecia claro para todos os envolvidos que o que estava acontecendo estava ligado a Maria. No dia seguinte, eles a levaram de volta à casa de sua família. Seus pais inicialmente agiram como se não soubessem de nada, mas depois cederam e confessaram que Maria era assombrada desde a puberdade por algo desconhecido. A família mudou várias vezes desde que tudo começou, esperando que isso resolvesse o problema, mas sem sorte. Os poucos itens que conseguiam comprar simplesmente desapareciam da casa, às vezes para serem encontrados enterrados em algum lugar da casa à noite, pedras eram jogadas, coisas se moviam. De qualquer forma, minha tia Esther e meu tio Dustin deixaram Maria com sua família e retornam para casa e tudo volta ao normal. A última coisa que minha família ouviu sobre Maria é que seus pais, aconselhados por seu padre, arranjaram para que ela entrasse em um convento, na esperança de que o que a tenha perseguido desde a adolescência afrouxe seu domínio sobre ela quando ela estiver vivendo em um ambiente tão religioso.